Quero cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. O pastor Alessandro já nos direcionou a Deus nessa manhã em oração e nós ficamos felizes por isso, né? Por já começarmos a nossa manhã de domingo na presença do Senhor e mais do que isso, por já começarmos a nossa manhã de domingo recebendo as bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que Deus já começou a partir dessa ministração a derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Eu sei que nessa manhã Deus tem, como Ele tem a cada manhã, como Ele tem a cada encontro aqui neste lugar, uma palavra de Deus ao seu coração. E a única coisa que você precisa fazer é abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração para escutar aquilo que Deus tem para você. Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos e irmãs que estão em suas casas e que nos acompanham também. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito do Senhor os alcance onde vocês estão, que a misericórdia de fato possa alcançá-los. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Nós já estamos avançando esse mês, final de maio, início de junho, nós demos uma avançada boa, né? As últimas 3 escolas ficaram sob minha direção, sob minha responsabilidade. Então, aquilo que a gente levaria talvez um mês e 15 dias para ministrar, cada 15 dias a gente tem estado aqui para ministrar a palavra. Nesses últimos 3 finais de semana, Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de estar aqui para compartilhar com vocês e isso é bom, isso é maravilhoso. Primeiro dos Reis é onde eu quero ler com vocês hoje, capítulo é o capítulo 3. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 1 a 10. Nós estamos dando continuidade a uma série de estudos que tem por tema, através da Bíblia, livro por livro. Nós começamos há alguns meses essa série, começamos lá no livro do Gênesis e cada vez que eu estou aqui com vocês, nós temos extraído uma das muitas mensagens que existem nas Sagradas Escrituras, de cada um dos livros, na ordem que eles aparecem na Bíblia, e nós temos compartilhado, temos trazido uma palavra de Deus ao seu coração. Semana passada nós conversamos sobre o segundo livro de Samuel, hoje é o primeiro livro dos Reis. Primeiro dos Reis, capítulo 3, versículos de 1 a 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que ainda nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Guardaste-lhe esta grande beneficência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Ora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor,
que Salomão pedisse esta coisa. Amém. Que Deus nos abençoe. Esse é o trecho que eu extraí para nós compartilharmos hoje. Que o Espírito Santo nos conduza na ministração que nós vamos fazer nessa manhã. Só retomando parte daquilo que nós já conversamos na semana passada, é uma escola dominical, então a gente vai desenvolvendo temas e à medida que esses temas vão sendo desenvolvidos, a gente tenta de alguma forma linkar uma temática com a outra, porque a proposta é, nessas leituras e ministrações que nós vamos fazendo, buscar elementos, né, que vão mostrando como essa revelação de Deus, que começa lá no Antigo Testamento e que termina no Apocalipse, como ela vai se desenvolvendo, se desenrolando no decorrer da história, e daí nós vamos pensando aqui e ali elementos que nos dão possibilidades de construir uma história coesa, uma história coerente dessa parte da revelação que nós estamos compartilhando. Então vocês se lembram, quem esteve na semana passada, que nós conversamos sobre 2 Samuel capítulo 7, eu disse para vocês que o capítulo 7, talvez ele fosse o centro, o coração de todo o livro de 2 Samuel, porque é um capítulo em que Deus faz uma aliança. Existem momentos importantes na história dos seres humanos e da relação desses seres humanos com Deus, e esses momentos eles são particularmente importantes quando Deus decide fazer alianças. Então a gente tem, por exemplo, Gênesis 12, quando Deus faz uma aliança com Abrão, promete que da descendência dele as nações da terra seriam abençoadas. Depois no Êxodo nós temos a aliança do Sinai, onde Deus, a partir de Moisés, ele entrega os 10 mandamentos, né, as 2 tábuas, e junto com esses 10 mandamentos faz uma aliança com o povo. De ex-escravos, agora vocês se tornam povo de Deus, vocês se tornam propriedade particular dele. Então nós temos aí a aliança mosaica, e lá no 2 Samuel capítulo 7, nós temos uma terceira aliança que Deus estabelece com o seu povo. Agora é uma aliança que ele estabelece especificamente com uma tribo. Com Abraão, ele disse a sua descendência. Com Moisés, Deus escolhe um povo, Israel. Agora com Davi, Deus escolhe uma tribo em particular, e não apenas uma tribo em particular, mas uma família em particular, a partir de onde ele vai fazer com que os seus projetos, os seus propósitos, os seus planos redentores se concretizem. Então, em Davi, lá no capítulo 7, nós vimos isso. O livro de 2 Samuel inteiro conta para a gente a história de Davi, o escravo que se tornou rei, né? Foi de fato isso que aconteceu. O capítulo 7 mostrou claramente para nós, Davi agora é rei, e quando ele quer construir uma casa para Deus, Deus o lembra de quem ele era antes de ter sido chamado, e no final das contas acaba mostrando que todo o sucesso, o êxito que Davi teve, ele se deveu exclusivamente ao fato de que Deus é gracioso, é misericordioso, é bondoso. E nós lemos o capítulo inteiro, capítulo 7 inteiro no último encontro, lemos uma belíssima oração de Davi, e nessa oração que ele fez ficou claro para a gente. Davi entendeu quem efetivamente ele era, e eu disse que num curto espaço ali de registro de oração, pelo menos por 10 vezes, Davi disse: teu servo, teu servo, teu servo, teu servo. Então, de fato, a gente tem ali o servo que se tornou um rei. Infelizmente, eu disse em rápidas palavras para vocês na semana passada, a história de Davi não foi história só de vitórias. A gente tem capítulo 8, 9, 10, 11, 12, temos capítulos posteriores ao capítulo 7 que mostram como Deus realmente cumpriu a sua boa palavra na vida de Davi, fez com que ele se tornasse bem-sucedido, fez do nome dele grande, como Deus realmente disse que faria. Mas infelizmente a vida de Davi não foi apenas de flores, né? Teve lá os seus espinhos. Davi adulterou, Davi cometeu assassinato, e por causa, Davi mentiu, Davi enganou, ele cometeu uma série de crimes e pecados. Por causa disso, ele acabou comprometendo a relação que ele tinha com Deus. E Natã é um personagem importante, particularmente na história de Davi. Natã, a gente vai vê-lo aparecendo assim de forma muito clara em Samuel, no livro dos Reis, em momentos importantes, momentos nevrálgicos. Eu vou usar essa expressão aqui da história de Davi. Há aquele primeiro momento do capítulo 7, em que Natã dá a profetada em Davi, não é? Pode construir, porque Deus é contigo. Depois dá ruim, dá errado. Não era isso que Deus havia dito, nem era isso que Deus queria para Davi naquele momento.
Depois nós temos um segundo momento em que Natã aparece lá no 2 Samuel. É quando Davi peca, assassina, adultera, esconde o pecado. E Deus chama Natã e diz: você vai até Davi repreender o rei, chamar a atenção dele. Se uma primeira vez foi difícil para Natã chegar em Davi e dizer: olha, você queria construir um templo, mas não era exatamente isso que Deus queria. Eu te falei que Deus estava no negócio, mas não é exatamente isso. Se para esse primeiro momento não foi fácil para Natã assumir esse compromisso, a segunda responsabilidade é muito maior. Porque Deus manda Natã, o profeta, ir até Davi para chamar a atenção dele por causa dos seus muitos pecados. Natã recebe ali a ordem da parte de Deus, vai e confronta Davi. Você vai confrontar o pecado de Davi. Natã sabia o risco que ele corria. Na história dos reis posteriores, a gente vai perceber isso, que muita gente que confrontou um rei, muita gente que chegou num rei cara a cara e que disse ao rei, como fez João Batista lá para Herodes: não é lícito possuir a mulher do teu irmão e tal, e que teve coragem, teve ousadia, a gente vai perceber que tiveram o mesmo fim, o mesmo destino de João Batista. Acabaram perdendo a cabeça por isso. Então, ser profeta, e o profetismo ele começa exatamente aqui na época dos reis, não era uma função assim muito tranquila, não. Em muitas situações era de fato uma situação, um ministério inglório, porque a pessoa, quando ia cumprir o ministério, ele estava colocando o pescoço a primo. Então vocês conhecem a história, eu não vou retomá-la aqui, eu preciso traçar alguns elementos para a gente entrar aqui no primeiro dos reis, mas vocês conhecem a história. Natã chega com uma parábola, conta a parábola para Davi, um homem que tinha muitas ovelhas, chega um visitante em casa, vocês conhecem bem a história. E a gente percebe como o senso de justiça de Davi é um senso aguçado, né? O homem rico, ao invés de matar um dos seus cordeiros, ele pegou o cordeirinho, a cordeirinha do vizinho dele, que só tinha essa, que servia para aquentar todo mundo e para suprir o alimento de casa, e ele matou a cordeirinha do vizinho para alimentar a pessoa que chegou lá na sua casa. O que você acha que a gente deve fazer com um homem desse, Davi? A Bíblia diz que ele ficou encolerizado na hora e disse: é morte, né? Manda ele pagar, dá tantas vezes mais, o homem desse merece morrer. E é nessa hora que Natã entra então e diz: pois essa pessoa é exatamente você. E aí Natã começa a dizer tudo aquilo que Deus ordenou a ele que dissesse em relação a Davi, por causa do pecado dele, dos crimes que ele cometeu. E eu não sei exatamente como é que Natã se sentiu naquela situação, mas é possível que depois que ele disse a última palavra, ele olhou para Davi e disse: bom, a vida ou a morte agora está nas mãos da realeza. Dependendo do jeito que Davi reagir nesse momento, ou eu escapo com vida ileso, ou então eu estou morto. Mas aí a gente percebe como o coração de Davi, de fato, era um coração inclinado para Deus. Depois da palavra de Natã, depois de Davi ser duramente confrontado pelos seus pecados, Davi se inclina diante do Senhor e disse: eu sou uma pessoa justa. Eu disse que o cara que tomou a ovelhinha do outro merecia morrer por causa disso. E agora eu percebo que essa palavra era uma palavra que se referia exatamente a mim, aquilo que eu fiz. Então a sentença que eu dou para o outro, eu dou para mim também. Eu também sou digno de morte. A mesma sentença que eu dei ao outro, essa sentença que ela recaia sobre mim. Davi reconheceu o seu pecado. Davi reconheceu a gravidade dos seus pecados. Davi reconheceu como seus pecados ofenderam e ofenderam profundamente a santidade de Deus. Ele reconheceu isso de uma forma tão intensa que ele disse: Deus é justo e se Ele quiser me matar, eu estou pronto para morrer agora porque eu realmente pequei. A palavra imediatamente veio da parte do Senhor para Natã: Deus passou de ti a morte, você não vai morrer, Ele vai te dar vida, porque você se arrependeu, porque você está confessando o seu pecado. Mas existem consequências em relação aos seus pecados e infelizmente essas consequências você vai ter que lidar com elas. E aí quem conhece o restante da história de Davi sabe disso, né? Ele experimentou dores e sofrimentos atrozes, viveu situações assim que pais e mães jamais gostariam de vivenciar no seio da família. É irmão que estupra meio irmã, é irmão que assassina o outro irmão, é filho que tenta dar o golpe no pai, tomar o trono dele e que depois estupra todas as esposas de Davi à luz do dia para que todos vejam. Então, Davi viveu situações as mais terríveis possíveis.
Grande Davi, o rei Davi, teve que fugir às pressas de madrugada, com medo do filho matá-lo, tirar a sua própria vida. Foi xingado pelos seus inimigos, pelos seus adversários, foi humilhado. Mas uma coisa do caráter de Davi, que fez com que Davi se tornasse uma espécie de referência no livro dos reis e no livro das crônicas, para todo rei que viesse depois dele, foi exatamente essa disposição do coração dele de se submeter inteiramente, completamente à vontade de Deus em todas as situações. Quando o negócio era bênção, ele estava diante de Deus para receber todas as bênçãos possíveis e imagináveis. Mas quando se tratava de justiça e de juízo de Deus, Davi se colocava diante de Deus e queria receber a justiça de Deus da forma mais plena possível. Em lugar nenhum na história de Davi a gente vê Davi reclamando de Deus, dizendo que o juízo foi duro demais, que Deus está sendo impiedoso demais com ele em toda a situação. A Bíblia diz que Davi louva a Deus, glorifica a Deus, bendiz a Deus e diz: Deus é justo. Se Deus quiser que eu volte para o trono uma outra vez, eu vou voltar. Se Ele não quiser, que a vontade dEle seja feita. Davi é um homem que realmente teve o seu coração voltado, inclinado para Deus. E apesar dos seus pecados, e os pecados eles só são descritos, eles só aparecem, porque Deus quer mostrar que não se trata de nós. Isso a gente precisa aprender e nunca deve esquecer. Não se trata de nós, não se trata de mim, não se trata de você. A questão é que Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra salvadora a realizar. E Ele decidiu escolher pessoas. Ele decidiu escolher a mim, decidiu escolher a você. E quando Ele nos escolheu, Ele não estava correndo riscos. Ele não estava dando tiro às cegas. Eu vou escolher o Léo e vamos ver o que vai dar. Não. Eu vou escolher o Jeová e lá na frente eu vejo o que vai dar. Não. Antes de eu nascer, antes de você nascer, Ele escolheu você. E Ele sabia exatamente quem você era. Ele conhecia cada um dos seus caminhos. Ele conhecia a sua intenção. Ele conhecia o seu coração. Ele conhecia você. Ele sabia quem você era. Mas apesar disso, a Bíblia diz que Ele escolheu. Escolheu Davi, diz que Ele escolheu Salomão. A Escritura diz que quando Batseba, que agora é a esposa de Davi, depois de toda a confusão que teve do juízo de Deus sobre a vida dele, quando ela engravidou uma segunda vez, gravidez de Salomão, a Bíblia diz que Deus amou o menino que estava no ventre dela. O menino está no ventre ainda. Mas a Bíblia diz que Deus amou aquela criança. Amou de tal forma que quando o menino nasceu, chamaram o menino de Salomão. Mas o Senhor diz para Natã de novo: vai lá e chama esse menino de Gedidias. Eu quero que esse menino ouça o tempo todo. Você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Gedidias significa isso. Aquele que é amado por Deus. Natã, o conselheiro de Davi, Natã, o profeta no palácio real, o tempo todo lembrava Salomão disso. Você é amado por Deus. Deus te amou, Deus te escolheu. Por que Deus escolheu Davi? Deus escolheu porque Ele é soberano, porque Ele quis escolher. Por que Ele permitiu que os pecados de Davi fossem expostos? Podia passar sem essas coisas aí podiam ter ficado debaixo do tapete e contar só a vitória de Davi. Como Deus seria glorificado nisso? Não, gente. A história de Davi aparece, a história de Salomão aparece, a história de todos os reis, de todos os personagens das Escrituras, elas aparecem como estão, simplesmente para mostrar que nunca dependeu de nós. Deus não é refém de pessoas. Deus não é refém de pessoas. A única coisa da qual Deus é refém é da sua palavra. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Davi, apesar de todos os seus pecados e fracassos, ele amou a Deus, ele temeu a Deus, ele viveu para Deus. Ele permaneceu fiel até a morte. Pecou, confessou, suportou todas as consequências de seus pecados. E aí a gente começa o primeiro livro dos Reis. O primeiro capítulo do livro dos Reis conta a história de Davi, um homem velho.
Muita coisa se passou, muita água debaixo da ponte, muito sofrimento, muita tribulação, muita dor, muita angústia. Interessante que Davi tem 70 anos. No primeiro livro dos Reis, ele vai escrever Salmos e vai dizer: a vida de um homem é 70, se vai muito, chega a 80, mas o que passa disso é canseira e fadiga. 70 anos de idade não é uma idade para uma pessoa tá tão ruim assim não, né? A gente tem, na época de Davi mesmo, e um pouco antes dele e depois dele, gente que viveu muito mais e que viveu com muito mais vigor, muito mais força, com muito mais coragem. Por que será que um Davi com 70 anos, lá no primeiro livro dos Reis, velhinho, está escrito que ele tem 70 anos lá? Não, não está escrito, mas diz que ele começou a reinar com 30 anos e que ele reinou 40. Se ele começou com 30 e reinou 40, ele morreu com 70, né? Não tem jeito de ser com 69, nem com 71. 70 anos. Mas quando a gente vê o primeiro capítulo, Davi está só o bagaço, gente. Está ruim. Está doente, está acamado. Preciso arrumar uma enfermeira lá, uma jovem, para cuidar dele. Está numa situação difícil, extremamente difícil. E aí já no finalzinho da sua vida, um dos seus filhos, o mais velho agora na escala, 3 já haviam morrido, os 3 mais velhos, o 4º agora na escala, decide que quer dar um golpe antes que o pai morra, já quer assumir o reinado logo, porque vai que ele decide dar o reinado para uma outra pessoa. Então até quase na hora da morte, Davi ainda tem que viver uma situação como essas. E boa parte desses sofrimentos, dessas angústias e dessas enfermidades que Davi vivenciou no final da sua trajetória, da sua jornada, e desse olhar um tanto pessimista em relação à própria existência, está muito vinculado às situações que Davi viveu a vida inteira, não é? Então, desde 13, 14, 15 anos, perseguido lá por Saul, viveu aquela tribulação toda de foge para um lado e para o outro, a vida correndo risco o tempo todo, viveu um pequeno período de glória, de tranquilidade, depois vem o pecado, e junto com o pecado vem todas essas consequências. Isso a gente nunca pode se esquecer. Às vezes as pessoas olham para esses grandes personagens e dizem: eu posso pecar à vontade, porque Davi pecou e Deus perdoou, porque Salomão pecou e Deus perdoou, porque tanta gente na Bíblia pecou e Deus perdoou. No final das contas vai dar tudo certo. Pode ser que no final das contas dê tudo certo, eu não sei. Eu espero que você não faça essa escolha ruim. Mas a gente precisa pensar como é que é esse final das contas, né? Como é que é isso? Não há dúvidas que entre Davi e entre o Senhor, a relação está muito bem estabelecida lá no finalzinho da vida dele. Mas é a duras penas que Davi tem que enfrentar, tem que levar o fardo da vida, o fardo da existência, até que ela finalmente cesse. E aí eu queria voltar com você um capítulo, o capítulo 2. Capítulo 2 desse livro de 1 Reis, porque esse é o último discurso de Davi antes da sua morte. E é exatamente depois desse discurso aqui que a Bíblia diz que ele dá o último suspiro, o último fôlego de vida e morre. Mas eu queria ler com você esses primeiros versículos aqui do capítulo 2, porque esses são versículos em que Davi dá alguns conselhos, sábios conselhos ao seu filho Salomão. Capítulo 1, a tentativa frustrada de Adonias de tomar o trono não deu certo. É aqui que Natã entra uma outra vez como instrumento de Deus, lembrando Davi: você prometeu, não é, que Salomão seria o rei no seu lugar, e tem alguém querendo usurpar o trono. Então, novamente, Natã, ele é importante nesse processo aqui para fazer com que Salomão se sente no reino, no trono, e assuma de uma vez por todas o reino. Então, no final do capítulo 1, Davi manda que Salomão seja coroado como rei, que isso seja proclamado em Israel. Isso é feito à distância, porque Davi está em casa, ele está doente. Agora, depois que Salomão se assenta no trono e é entronizado na condição de rei, o capítulo 2 diz que Davi tem um bate-papo de pai para filho. Coisa rara na relação de Davi com os seus filhos, a Escritura mostra isso. Mas ele tem uma relação, um bate-papo aqui de pai para filho muito interessante, que marca profundamente a vida de Salomão. Capítulo 2, a partir dos versos 1 a seguir,
E aproximando-se os dias da morte de Davi. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, meus dias já estão contados, né? O caminho que eu vou é o caminho que, quando a gente nasce, todos nós já estamos destinados a ele. É o caminho da morte. Eu vou morrer e não tem mais o que fazer em relação a isso. Davi reconhece a sua finitude. Ele reconhece que o seu tempo cessou, o seu tempo findou. O que ele tinha que fazer, ele fez. Se foi bom, se foi ruim, não vem ao caso. Deus é soberano e Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Davi está finalizando seu tempo. Mas ele sabe que alguém vai assentar no trono em seu lugar, porque Deus havia feito essa promessa. O trono de Davi vai ser estabelecido para sempre. Deus fez uma aliança unilateral no capítulo 7 de 2 Samuel. É unilateral essa aliança. É unilateral. Isso é Deus. Ele é quem disse: olha, Davi, nunca mais vai faltar herdeiro no seu trono. Acabou a história. Eu estou dizendo que não vai faltar e não vai faltar. Se sentar herdeiro ruim, eu vou disciplinar ele e tal, mas não vai mais faltar herdeiro. Por quê? Porque era do trono de Davi que haveria de nascer depois o Salvador de todas as pessoas. É no trono de Davi que de uma vez por todas vai se assentar o filho de Davi, que vai estabelecer um reino de justiça e de paz que vai durar para sempre. Agora, Davi está dizendo aí para o seu filho: estou indo pelo caminho de toda a terra, mas você que fica e que vai continuar a sua caminhada, esforça-te, pois, e ser homem. Esforça. Seja homem. Tenha caráter. Eu acho interessante esse esforçar-se. É a primeira recomendação que Davi faz a Salomão. Na nossa caminhada com Deus, nós precisamos despender uma quantidade considerável de esforço. E não é esforço para receber as bênçãos, ou esforço para Deus cumprir as boas palavras deles em relação a nós, não. Não, porque o que é da parte de Deus é de Deus e isso está garantido. Mas o esforçar-se aqui, porque existe em nós uma inclinação natural de nos afastarmos, de nos distanciarmos do propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é natural em nós. Para a gente se manter no centro da vontade de Deus, para nós nos mantermos no centro dos propósitos de Deus para as nossas vidas, a gente primeiro precisa conhecer esses propósitos e depois precisa se esforçar para permanecer neles. Esforça-te, seja homem. E aí do verso 3 por diante ele vai dizendo: e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Primeira coisa, guarda os mandamentos do Senhor. Anda nos seus caminhos. Observe os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos. Faz como está escrito na lei. Faz do jeito que Deus mandou. Davi, esse homem que amou a Deus durante toda a sua vida, e que, exceção feita a esses seus pecados, ele viveu de fato uma vida de obediência e de fidelidade a Deus, agora está mostrando para o seu filho qual é o caminho do sucesso. Para você ser bem sucedido, e você está começando agora a sua jornada, Salomão não tem mais do que 20 anos de idade aqui. Davi está dando para ele a receita de ser bem sucedido. Guarde os mandamentos, observe as ordenanças do Senhor, faça como está escrito, porque se você fizer assim, você vai ser próspero naquilo que você fizer. E aí ele diz no verso 4: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se
teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono. Ué, pelo que Davi está dizendo aqui para Salomão, se Salomão for infiel, então pode faltar sucessor ao trono? Não. A aliança do trono ela é feita com Davi. Nunca vai faltar sucessor no teu trono. Mas o que Davi está dizendo para Salomão? Está dizendo, olha, Deus me prometeu que nunca vai faltar um sucessor no trono. Agora, o sucessor que vai se assentar no trono é o sucessor que seguir os meus caminhos, que seguir as minhas pisadas, que amar a Deus, que honrar a Deus, que obedecer a Deus, que viver de acordo com a vontade, com a orientação dele. No trono vai ter sempre alguém. Agora, quando você se assenta no trono, se você permanece ou não, isso está condicionado, a sua permanência ou não, Salomão no trono. Depois dos seus filhos e dos seus descendentes, ele está condicionado à obediência ou desobediência. Interessante isso, né? Ao mesmo tempo que a aliança de Deus ela é unilateral, nunca vai faltar herdeiro no trono, ela ao mesmo tempo é bilateral, ela é condicional. De Davi nunca falta herdeiro. Agora, quando um herdeiro, um descendente de Davi se sentar no trono, a permanência dele ou não no trono, aí vai depender da obediência, da fidelidade dele ao Senhor. Se ele for fiel e obediente, ele permanece no trono, ele é abençoado, ele cumpre o seu propósito, ele vive vida em plenitude, a nação é abençoada. Agora, se ele for infiel, ele vai ser tirado do trono. Israel vai sofrer, vai pagar um alto preço por isso. Isso se parece muito com a oferta de salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz e que o sangue de Jesus e a vida dele é suficiente para salvar todo aquele que crê. E aí, quando a gente crê, a gente entra nessa promessa incondicional da parte de Deus. Vocês são salvos por graça, mediante fé. Agora, muita gente, com essa concepção de que nós somos salvos por graça, mediante a fé, que isso não vem de nós, que isso é dom de Deus e que nem vem de obras para que ninguém se glorie, acha que uma vez que ele creu e que supostamente foi salvo, agora ele pode viver a vida do jeito que ele quiser, porque no final das contas a promessa de Deus é incondicional. A promessa é incondicional. Não vai chegar um salvo no céu que não tenha sido salvo pela graça mediante a fé. Nenhum. Não vai chegar um salvo no céu que não tenha sido lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agora, muitos daqueles que supostamente foram salvos e que supostamente foram lavados no sangue do Cordeiro vão se perder na jornada, vão se perder na caminhada. Então, apesar da promessa de salvação ela ser incondicional, de Deus nos dar isso gratuitamente, uma vez que você entra na promessa, que você entra na aliança, aí existe uma responsabilidade que você tem que levar adiante. A responsabilidade é: cumpra o mandamento, ouça a voz do Senhor, faça aquilo que Ele te ordena. Porque se você fizer isso, aí está escrito aqui. Deus disse isso lá para Josué: se você fizer isso, você vai se conduzir prudentemente, vai ser bem sucedido. Davi repete as mesmas coisas agora para Salomão: se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, vai dar tudo certo para você. Você vai ser uma bênção, a sua descendência vai ser uma bênção, seu filho, seu neto vai ser bênção. Davi aqui no capítulo 2 dá uma série de outras, ou faz uma série de outras recomendações para Salomão, que não vem ao caso para a gente no momento. E depois dessas recomendações ele finalmente morre. Eu tenho dito para vocês aqui algumas vezes, acho que desde que comecei a falar sobre Saul e depois comentando sobre Davi também, da importância da necessidade de cada um de nós e da nossa prole ter a sua própria experiência com Deus, né? Eu acho que eu já disse isso aqui umas 2 ou 3 vezes e vou voltar a repetir uma outra vez. Deus não tem netos, Deus só tem filhos e filhas. Então meu filho não é neto de Deus, meu filho é meu filho, e para ser filho de Deus ele precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Davi amou a Deus, Davi temeu a Deus, Davi honrou a Deus. Davi criou Salomão para ocupar o trono no seu lugar.
Davi chama a atenção na hora da morte do seu filho Salomão e reforça essa ideia: ame a Deus, ande com Deus, sirva a Deus, conheça a Deus, viva para Deus. É a recomendação que um pai pode fazer para o seu filho, que uma mãe pode fazer para a sua filha, depois de viver uma vida para Deus. Mas é fato que cada um precisa ter a sua própria experiência. Cada um precisa ouvir ao Senhor, cada um precisa fazer o seu pacto com Ele, fazer a sua aliança com Ele. E o que nós lemos aqui no capítulo 3, foi aonde eu iniciei a leitura nessa manhã, fala exatamente disso. Capítulo 3 está chamando a nossa atenção para 3 momentos importantes. Apresenta Salomão aqui, ele já está no trono. E essa experiência aqui é uma experiência importante, uma experiência ímpar na vida de Salomão. Eu diria que esse capítulo 3 aqui é a experiência de conversão de Salomão. É o momento em que Salomão tem o seu contato com Deus, tem a sua experiência com Deus de seu pai. Até então, e na própria fala de Salomão com Deus aqui no 1 Reis capítulo 3, Salomão sempre se refere a Deus como Deus de seu pai, as promessas como promessas feitas a seu pai. Mas aqui no capítulo 3 a gente observa agora que Deus efetivamente fala com Salomão, Deus se manifesta a ele, Deus aparece a ele. Da forma que Deus falou a Davi, da forma que Deus confirmou a Davi a promessa, Deus aparece também a Salomão e confirma novamente essa promessa a ele. O texto fala de alguns eventos importantes aqui. É tempo de edificar a casa de Deus, é tempo de edificar o palácio real, é tempo de construir as muralhas de Jerusalém. O primeiro versículo fala a respeito disso. São menções feitas aqui importantes, porque a casa, ou o palácio de Davi, ou o palácio real, e depois a casa de Deus, essas muralhas de Jerusalém, elas são elementos que vão manter, se é que eu posso usar essa expressão aqui, a história da realeza durante um período de mais ou menos 400 anos. 1 Samuel termina com Davi comprando um terreno para fazer o templo de Deus. Os primeiros 11 capítulos de 1 Reis mostram Salomão construindo esse templo, construindo essa casa de Deus. O restante da história de Israel, 1 e 2 Reis conta essa história toda. O restante da história de Israel vai girar em torno dessa casa o tempo todo. Ora essa casa está em evidência, ora essa casa é esquecida, até que o final de 2 Reis vai mostrar essa casa sendo destruída. E uma vez que a casa foi destruída, então a identidade nacional desse povo também se desvincula. E aí tem uma série de questões que durante a nossa jornada aí através da Bíblia a gente vai aprender. Mas ok, capítulo 3 então fala disso, tem elementos importantes que o momento não é apropriado e a gente vai estudar, a gente vai pensar em falas posteriores. Fala de um momento em que as pessoas sacrificavam em altares, e quando a gente lê isso aqui no versículo 2, não é somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado a casa do Senhor. Salomão amava o Senhor. Olha o versículo 3, Salomão amava a Deus, ele aprendeu isso. Desde nascimento, o Natan já inculcou nele isso, né? Você é amado de Deus, 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 você é amado de Deus. G de Dias, você é amado de Deus. Salomão não só entendeu que ele era amado de Deus, mas a Bíblia diz que ele desenvolveu esse amor para com Deus. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Está vendo? Ele ama a Deus, mas os estatutos que ele anda ainda não são os estatutos do Senhor, são os estatutos de Davi, o seu pai. Claro que são os estatutos de Deus, porque Davi anda na presença de Deus, mas Salomão, apesar de amar a Deus, ele ainda não teve essa relação, esse encontro que mudou radicalmente a sua vida. E aí o texto termina somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Às vezes a impressão que se tem nesses 2 versículos, o povo queimava incenso nos altos e Salomão fazia isso também. A impressão que se tem é que havia idolatria. Peraí, como é que uma pessoa ama a Deus e queima incenso e faz oferta, sacrifica nos altos? Essa expressão aqui, esse sacrificar ou queimar o incenso ou oferecer ofertas nesses altos, esses eram lugares em Israel. Na época dos juízes a coisa funcionava assim, que o povo tinha separado ali como espaço para oferecer os seus muitos sacrifícios ao Senhor. Isso aqui não é uma menção
a altos ou a lugares altos, onde se queimava incenso, se sacrificava animais a Baal ou a um Deus qualquer. É tão sério que o final do versículo 2 diz isso: o povo sacrificava em diferentes lugares, porque o templo do Senhor ainda não havia sido edificado, não tinha um lugar central para fazer isso ainda. Salomão amava ao Senhor. E aí o verso 4 diz que ele foi a Gibeão para lá sacrificar ao Senhor. Gibeão foi o último lugar onde a arca do Senhor ficou, antes Gibeão, né? Antes de Davi levá-lo lá para Jerusalém, colocá-lo lá do lado da sua morada, do lado da sua casa. É interessante que esse lugar, por ter sido um lugar espaçoso e a arca de Deus ter permanecido por muito tempo ali, e ter se tornado um lugar onde a bênção de Deus fluiu na vida de muita gente, esse lugar se tornou um dos lugares principais para se oferecer sacrifícios. Salomão vai, como alguém que ama a Deus, como alguém que teme a Deus, oferecer os seus sacrifícios, está escrito aí no verso 4. Agora o verso 5 por diante aqui é o que chama a nossa atenção e nos interessa. Verso 5, e em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que você quer que eu te dê. Se Deus aparecesse a você essa noite em sonhos e fizesse uma oferta indecente como essa: pede o que você quiser que eu vou te dar. O que você pediria ao Senhor? Pensa aí uma fração de segundos. Se nessa noite, eu até gostaria que Deus visitasse alguém nessa noite com um pedido como esses, né? Talvez depois não vai valer, porque você vai conhecer a história de Salomão e vai saber o que pedir. Mas a pergunta é: se ele aparecesse você essa noite e dissesse a você: pede o que você quiser que eu vou te dar, o que você pediria ao Senhor? Salvação, né? Alguém já está respondendo ali imediatamente: eu pediria salvação. Outros talvez pediriam cura, né? Tem alguém na minha casa que está doente, precisa de cura. Outros talvez pediriam a prosperidade. Poxa, eu já vivo aí patinando há tanto tempo, né? Seria tão bom se eu pudesse desfrutar um pouquinho do céu aqui nessa vida, comer do melhor dessa terra também, né? Eu sei que lá no céu tem muita coisa boa, mas seria tão bom isso. Sei lá, tanta gente poderia pedir tanta coisa. Mas Deus fala a Salomão e faz para ele essa proposta: o que você quer? O que você quer que eu te dê? Pode pedir que eu vou te dar. A gente tem do versículo 6 por diante a resposta de Salomão. E disse Salomão: você é um menino de 20 anos de idade, gente. É um menino ainda, né? Está começando a vida, começando a jornada agora. Mas é um menino que desde muito cedo aprendeu o que era amado de Deus. Foi um menino que desde muito cedo aprendeu a seguir as pisadas do pai, amando ao Senhor. Uma pessoa que estava afinado com os propósitos de Deus. E diante de uma proposta como essa da parte de Deus, olha como ele responde a partir do verso 6. E disse Salomão: de grande beneficência, de grande bondade, misericórdia, lealdade, o Senhor usou com teu servo Davi. O Senhor foi tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, tão leal com Davi, o meu pai. Apesar dos muitos pecados e das falhas dele, porque ele andou contigo em verdade. Porque apesar de tudo, ele foi fiel a ti. Andou contigo em verdade, andou contigo em justiça e andou contigo em retidão de coração. Esse coração que aparece aqui, lev ou levav, é a expressão hebraica que se traduz aqui normalmente como coração. Diferente dos rins ou das vísceras, né, que as pessoas acreditavam que geralmente as emoções se concentravam nessa região, porque quando você tem uma surpresa ou alguma coisa assim, parece dar aquele friozinho na barriga. O coração para essas pessoas aqui era como se fosse aquilo que a gente considera hoje o cérebro, não é? O centro da razão, o centro das atenções, o centro da personalidade. A pessoa em si parece que gira tudo aqui em torno disso que a gente conhece hoje como cérebro. Para um judeu, o coração era como se fosse o centro da existência, o centro da razão. Era onde o eu interior, era onde o homem interior, a mulher interior, a pessoa de fato estava. O coração é tão importante, pastor Léo até
pouco tempo atrás, ministrou uma palavra aqui sobre as bem-aventuranças, falando dessa questão do cuidado que a gente precisa ter com tesouros, né? O que a gente faz da vida, da existência, as recomendações que Jesus faz em relação a isso. E uma das falas importantes de Jesus é para guardar o coração, né? De todas as coisas que você tem para guardar, guarda o teu coração. E é preciso guardar o coração por quê? Onde está o teu tesouro, ali vai estar o seu coração. É preciso guardar o teu coração, e a Escritura vai deixar isso claro para a gente, porque é do teu coração que procedem todas as saídas da vida. Salomão reconhece e fala diante de Deus: Davi foi fiel, Davi foi justo, Davi foi reto de coração. O coração de Davi era um coração totalmente inclinado para Deus. Ele teve esse coração inclinado perante a tua face. E aí ele continua: e guardaste-lhe, por causa disso o Senhor guardou, o Senhor deu a ele essa grande beneficência. O Senhor o sustentou, fortaleceu, ele morreu como rei de Israel. E mais do que isso, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo. E aqui eu acho lindo esse negócio, né? Salomão aqui já reconhece direitinho o lugar dele, aprendeu com Davi lá no capítulo 7, né? Tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Salomão é servo, Deus é rei, Deus é o soberano, eu sou servo dele. E aí ele continua: e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E verso 9: e teu servo, novamente, está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Verso 9, aqui vem o pedido dele, depois de dizer todas essas coisas: ao teu servo, pois, dá um coração entendido. Lev Shomear, a expressão hebraica que aparece aqui, que se traduz como coração entendido. Lev Shomear, dá um coração entendido, dá um coração inclinado. A tradução literal disso aqui é exatamente isso, é um coração inclinado. Um coração que se inclina para escutar, um coração que se inclina para ouvir, um coração que se inclina para fazer a sua vontade. Salomão pede só uma coisa: eu conheci o meu pai Davi, conheci muito bem, e sei que toda bondade da parte de Deus que foi derramada sobre ele, ela foi derramada até o fim da vida de Davi, porque Davi, o meu pai, teve um coração inclinado diante da face de Deus. Teve um coração voltado inteiramente para Deus, teve um coração entregue inteiramente a Ele. O pedido que Salomão faz aqui no versículo 9 é exatamente isso: dá um coração entendido. Dá ao teu servo um coração que ouve. Dá ao teu servo um coração inclinado à tua vontade. Já pensou que pedido, gente? Eu sou o rei, mas a única coisa que eu te peço, Deus, é que o Senhor tome o cetro e que o Senhor conduza o seu povo. É só isso. Eu só queria sair do trono e dizer para o Senhor: sente no trono, governe, guie, dirija, seja realmente o rei do seu povo. Já pensou que coisa extraordinária? Diferente de Aladim, a lâmpada mágica, em que o gênio dá possibilidades de fazer 3 pedidos. Se você errar no primeiro, você pode fazer mais 2. Aqui você só tem direito a um pedido. O que é que você quer? Salomão diz: a única coisa que eu quero é que o Senhor me dê um coração que ouve, é que o Senhor me dê um coração inclinado, é que o Senhor me dê um coração ensinável, é que o Senhor me dê um coração disposto a obedecer, é que o Senhor me dê um coração disposto a seguir o teu querer, a seguir a tua vontade, a viver de acordo com a sua orientação. Só isso que eu quero. E qual é a reação de Deus em relação ao pedido que Salomão faz? E aí ele justifica, né, porque que ele quer esse coração
voltado ou inclinado para Deus, ele sabe a responsabilidade dele, ele é o rei de Israel. Ele diz, porque é só assim que eu vou poder conduzir o povo que é teu, é o teu povo, é só assim que eu vou poder fazer isso. Versículo 10, diz que a palavra pareceu boa aos olhos do Senhor que Salomão pedisse essa coisa. E aí do verso 11 por diante, eu não vou ler, depois você pode ler, não só o capítulo 3, mas o 4, o 5, até o capítulo 11 de 1 Reis, a gente tem a história de Salomão. Capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Reis, conta a história de Salomão. Constrói templo, constrói casa, e é muito abençoado, e Deus dá muita sabedoria para ele, como Deus promete aqui, faz dele o rei mais esplêndido do seu tempo, o rei mais sábio da sua época, e a sua grandeza, a sua sabedoria, o seu reino se torna, de fato, um reino esplendoroso. Mas, como eu disse, não é nós, mas é ele, não é? Não está em nós, mas está nele, o ato de nos escolher. Infelizmente, Salomão também, como Davi, acaba tropeçando, como todo mortal, e eu não quero falar a respeito disso agora. No outro momento, a gente retoma parte desse lado ruim da história de Salomão, e ele também tem um lado escuro, lá no capítulo 11. Mas eu quero finalizar minha fala de hoje pensando exatamente nisso. Pensando no pedido que Salomão fez, eu quero um coração que ouve, eu quero um coração inclinado, eu quero um coração obediente. A Bíblia diz que Deus se alegrou com o pedido, prometeu a ele que lhe daria tudo isso. Dos versos 14 por diante, Deus reforça aquela ideia de que tudo só depende de Salomão, que Deus vai conceder a ele o que pediu, vai. Aí lá no verso 14 o Senhor diz, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi, seu pai, também prolongarei os teus dias. Então, está com você. Do meu lado aqui está tudo certo. É isso que você quer, eu vou te dar isso, eu vou te dar o que você nem pediu. Você vai ter o que você jamais imaginou que poderia ter, simplesmente porque pediu isso. Mas a única contrapartida que você precisa dar, você precisa andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, precisa seguir na íntegra os caminhos de Davi, seu pai. A gente sempre termina o nosso momento de ministração orando. E a gente vai terminar orando também, só que orando em forma de canção. Eu vou pedir ao pastor Léo e pedir à equipe de louvor que tomem um espaço aqui. Nós vamos finalizar minha fala hoje fazendo uma oração ao Senhor. E se você de fato sente desejo, sente vontade de fazer aquilo que esse louvor diz que a gente precisa fazer, eu quero desafiá-lo a fazer. Vou pedir a você que feche os seus olhos. Vou pedir a você que incline o seu coração para o Senhor nesse momento. Escute essa canção. Se você quiser fazer parte disso que vai ser cantado agora, eu quero desafiar você a cantar também. Se você não quiser fazer parte disso, então fique calado, fique só escutando. Mas eu quero animar você, eu quero desafiar você a cantar com toda a força do seu coração. Isso que nós vamos ministrar agora como oração em forma de louvor diante de Deus. Eu sei que é a melhor escolha que você poderia fazer. Nesse momento, a palavra de Deus a Salomão, ela é direcionada a você. O que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te conceda? Deus nos ajude a tomar as melhores decisões possíveis. Ouça esse louvor. Cante esse louvor ao Senhor em forma de oração. E tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu
cantar isto ao Senhor nesta manhã. Se tu olhares, Senhor, Aleluia! para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se você quer esse milagre, cante isso agora ao Senhor. Aleluia!